Beleza. Então, boa noite de novo, né? Vamos para a nossa segunda aula de equilíbrio químico. Na nossa primeira aula, né, eu destaquei com vocês, né, o que é, né, a definição do equilíbrio químico, né? Equilíbrio químico é algo constatável, né? É quando a gente verifica que não tem mais variação de composição. Isso é o equilíbrio químico. Isso se aplica tanto às reações irreversíveis como às reações reversíveis, né? E como é que a gente classifica uma reação como irreversível ou reversível, né? Justamente a partir, né, da avaliação da composição do meu reacional ao longo do tempo, né? Então, se eu tenho aqui para a reação R indo até P, né? Obviamente, ocorrendo numa temperatura controlada, né? Se eu faço uma avaliação da concentração de R em função do tempo, eu posso ter a seguinte situação, né? No início, R tem um valor, né? O tempo vai passando, né? Essa concentração vai caindo, e até que a partir desse tempo T', eu não vejo mais nada de R, né? Eu vejo, né, que R não muda mais, R nem tem mais, R chegou em zero, né? Fazendo uma avaliação para a concentração da espécie P, que é o produto, né, a gente teria esse perfil, não tem nada no início, e aí, né, quando o tempo passa, essa concentração vai aumentando, e a partir desse tempo T' aqui também, né, obviamente, eu não tenho mais variação nenhuma, tendo em vista que nem tem mais reagente no meio, né? Então, essa situação de invariância na composição é que define que o equilíbrio químico foi estabelecido. Nesse caso, a partir desse tempo T'. Nesse caso, né, essa reação chega no equilíbrio com zero de reagente, digamos assim. E ela é dita, então, irreversível, mas ela também chega no equilíbrio, pô, ela se completa, né? Ela termina. Equilíbrio significa terminar, né? No caso das reações reversíveis, né, a gente classifica isso em função do fato que o reagente não zera, né? Então, a partir desse tempo T', né, eu teria aqui o reagente com um valor que não cai mais, e teria para o produto, a partir desse tempo T' também, um valor que não sobe mais, né? Então, a gente observa aqui que para o reagente não zera, consequentemente, Professora, licença. Não o chega. Newton está pedindo para você liberar a presença dele. Beleza. Vamos nós, né? Então, aqui, fazendo a avaliação da concentração de R e de P, né, eu posso ter essa situação. O reagente inicia num valor, produto inicia no zero, e ao longo do tempo eu vou medindo essas variações, né? Eu posso notar, por exemplo, que a partir de um tempo T', né, pode ser que eu encontre esse perfil. Reagente não cai mais, produto não sobe mais. A partir desse tempo aqui, beleza, eu tenho a definição da condição de equilíbrio. E nesse caso, como a reação, né, ela não vai até o final, né, eu não consigo zerar o reagente, é uma característica dela, né, o nosso entendimento é que essa reação chega no equilíbrio como uma reação reversível, né, e precisa ser representada, então, da seguinte forma, né, vai e volta nessa temperatura. Por que vai e volta, professora? Da onde que tirou, da onde que isso veio? Né, justamente da avaliação que essa condição aqui, né, embora possa parecer estática, não é, né? Na verdade, para esse tipo de reação, a partir desse tempo T', a reação começa a ir e a voltar com a mesma velocidade. Por isso que não tem variação líquida na quantidade de R e nem na quantidade de P. Então, né, voltando lá, equilíbrio, né, é a ausência de variação, né, não tem mais variação, isso significa o equilíbrio. Isso é definido tanto para as irreversíveis como para as reversíveis. As irreversíveis, né, zero reagente, e eu represento assim. As reversíveis, como o próprio nome diz, eu preciso representar com seta indo e seta voltando, porque a condição, por mais que pareça, não é estática.
né, para avaliar as reações irreversíveis, né, o que significa avaliar? Né, determinar a quantidade de produto. Né, eu faço apenas um cálculo estequiométrico simples. Né? A partir da quantidade de reagentes, eu consigo determinar quanto de produto se forma. Já para as reações reversíveis, né, que chegam nessa condição doida, né, que vai mais volta, eu preciso ter, né, uma outra forma de avaliar, de calcular, né, de, né, estudar. Né? E por isso, então, a gente acaba, quando fala em equilíbrio, pensando somente nas reações reversíveis, de modo que alguns acham que a reação irreversível não chega no equilíbrio. É claro que chega. No caso da reação reversível e irreversível, o equilíbrio dela é ela se completar, zerar o reagente. E o equilíbrio das reversíveis, né, é chegar naquela condição onde o reagente não diminui mais e o produto não aumenta mais. Mas o termo equilíbrio é comum a qualquer tipo de reação, tá? Eu não querendo entrar, né? Beleza. Destrava, não. E aí, né, em termos de termodinâmica, né, deixa eu só fechar minha porta aqui rapidinho. Em termos de termodinâmica, tendo em vista que essa condição de equilíbrio, né, está associada, né, à avaliação de uma reação que ocorre, né, no mínimo, com controle de temperatura, né, pensando nas reações em fase líquida, a pressão influencia pouco, né, de forma que a temperatura acaba sendo aí o principal parâmetro, né, a principal variável de trabalho. Né? Então, uma vez que para as reações em fase líquida, né, a gente tem pelo menos a influência da temperatura, né, seria importante, né, determinar se existe algum parâmetro, né, alguma função, melhor dizendo, termodinâmica, que possa modelar um processo que ocorra, né, num sistema com temperatura e pressão controlados. Né? E por isso que nós vimos na aula passada, né, aquela dedução toda, né, que levou aí, né, ao entendimento de que essa função energia livre de Gibbs, definida como H menos TS, acaba se constituindo num critério de espontaneidade. Né? Então, nós vimos que essa função termodinâmica definida dessa forma, ela acaba sendo útil, né, porque ela assume valores menores que zero, né, para processos irreversíveis, ocorrendo com temperatura e pressão constante. E aí, então, né, ela ganha importância, uma vez que eu posso agora utilizá-la como uma forma de prever se um processo irreversível vai ocorrer. Né? Em outras palavras, né, foi demonstrado na aula que foi gravada, e vocês têm o PDF na mão de vocês, que uma reação irreversível ocorrendo com temperatura e pressão constante tem associada a ela um valor de ΔG menor do que zero. E daí aquela história de que reação espontânea tem ΔG menor do que zero. Né? E foi verificado que uma reação reversível, DG é igual a zero. Né? E aí, isso daqui, que relevância tem? Justamente porque em cima disso daqui vai se desenvolver toda a termodinâmica do equilíbrio. Né? E aí, na aula passada, nós vimos que a função dG, né, a variação da energia livre de Gibbs, né, pode ser escrita como VdP menos SdT. Eu não tenho como voltar nisso, senão a gente gasta a nossa aula toda hoje nisso, né? Porém, está gravado e vocês têm no PDF. Né? Nessa expressão aqui, a gente não tem nenhuma influência do número de mols. Veja, né, o que está fazendo a energia livre de Gibbs variar? Variação de pressão e variação de temperatura. Né? Se eu quiser colocar aqui uma dependência do número de mols, né, ou seja, se eu quiser escrever a função G como função não só da pressão e da temperatura, mas também do número de mols, né? Se eu quiser ter essa dependência de G com o número de mols, né?
E isso é útil se eu começo a pensar numa reação química como um processo de troca de massa. O que eu quero dizer com isso, né? R se converter em produto, né? Eu posso entender que seria que a massa saindo de R e indo em direção a P, massa ou número de mols, né? Então, né, essa questão, né, da dependência com o número de mols, né, pode ser aproveitada para modelar aí uma reação química. E daí, então, surgiu o conceito de potencial químico, né, onde a energia livre de Gibbs, né, vai ser escrita como uma função da temperatura, da pressão e do número de mols, a partir da inclusão, né, de um tal potencial químico símbolo μ. Né, isso está tudo descrito na aula passada e no PDF. Estou fazendo uma recapitulação muito rápida para poder entrar na aula de hoje. Se vocês viram, né, é um monte de fórmula, um monte de equação, né, mas nós vamos focar lá no final dessa história toda, né, o que nós vamos obter, né, e eu preciso focar da onde a gente parte e aonde a gente chega, né, então, da onde a gente parte, eu estou tentando voltar com vocês, tá? Então, a energia livre de Gibbs, né, é uma função importante para modelar as reações químicas, principalmente porque elas acontecem com controle de temperatura e pressão, de modo que a dependência de G fica apenas no número de mols. E esse μ ganha grande importância. Por quê, professor? Então, a gente vai ter que voltar na aula passada, e eu estou tentando fazer isso com vocês, né? Então, né, se eu tenho temperatura e pressão constantes, o que é algo muito recorrente numa reação química, essa função, né, passa a variar apenas com o número de mols, né? E aí a gente passa a escrever, né, a variação da energia livre de Gibbs como um somatório desse potencial químico multiplicado pela variação dos números de mols. Professor, o que é isso, né? Aí realmente tem que olhar com calma a aula passada. Veja aqui, se variar o número de mols, dG varia, né? Numa reação em equilíbrio, né, num processo reversível, foi demonstrado que dG é igual a zero, segundo a termodinâmica do equilíbrio. Então, eu tenho essa equação aqui, ó, somatório de μi, dNi, igual a zero, pronta para aplicar numa reação em equilíbrio. Né? Aí a gente se pergunta, meu Deus, o que é esse potencial químico? Como é que eu vou expressar essa variação dos números de mols? E aí, na aula passada, nós vimos que esse potencial químico, né, ele é a variação de G apenas com o número de mols, né? Isso aqui a gente já tinha dito ainda há pouco. E o entendimento, o significado desse μ é justamente uma tendência de escape, né? A gente demonstrou na aula passada que, segundo essa ideia do potencial químico, o que acontece é o seguinte: se eu estou pensando nessa reação, né, no início eu não tenho P, né, e o potencial químico de R é alto, de modo que R se converte em P. Conforme o tempo vai passando, o R vai diminuindo, né, e o potencial químico de R vai diminuindo. Se o P vai aumentando, o potencial químico vai aumentando. Então, a teoria diz, né, o desenvolvimento matemático diz que em algum momento, né, o potencial químico de R chega num valor e o potencial químico chega num valor que são, né, iguais. Isso estaria associado, então, à condição de reversibilidade, né? O processo vai assim, porque R tem um potencial para ir, mas o processo volta porque P tem o mesmo potencial para voltar, tá? Então, esse potencial químico, né, que vocês têm que entender com detalhes e vão fazer isso, né, a partir da aula passada, né, muito rapidamente, muito no básico, né, tem que estar na nossa cabeça que ele representa uma tendência de escape, né? A tendência de R, pluft, virar P. E a tendência de P, pluft, voltar a ser R. Tá? Essa tendência de escape aqui, né, que para a gente é representada por esse potencial químico, se iguala quando uma reação chega no equilíbrio. Quando uma reação reversível chega no equilíbrio, tá? E aí, então,
né, nós vimos na aula passada expressões para esse potencial químico, né? Potencial químico de gases, potencial químico de líquidos, potencial químico de sólidos. Nós vimos tudo isso na aula passada, né? E a gente deduziu as expressões, né, para esse potencial químico. Lembrando que esse potencial químico, ó, tem relação com a energia de Gibbs e com o número de mols. E G tem relação com a entalpia e com a entropia. Então, isso daqui não é nada de outro mundo, uma vez que tem relação com G, que tem relação com H e com S, que são valores que já foram determinados, são tabelados. Então, é totalmente possível obter o potencial químico de uma espécie, tá? E aí, então, né, nós estamos nessa bonita equação aqui, né, que é a variação de G igual a zero, né, expressa apenas em função do número de mols, se a temperatura e a pressão estão constantes, o que é muito útil, o que é muito relacionável às reações químicas, né? Agora, um grande problema aqui é que, imagina, né? Vem, meu filho. Peraí, não travado, né? Se eu tenho 10 componentes numa reação, eu preciso de 10 DNIs, né? Se eu tenho 5, são 5 DNIs. Isso aqui é a variação do número de mols da espécie I, né? Ou seja, isso daqui, né, além de ter, se eu tenho I componentes numa reação, eu tenho 2 I incógnitas, né? Uma incógnita do potencial e outra incógnita da variação. Né? Então, existe uma forma de tornar essa equação aqui mais simples. Nós vamos ver agora. É através da definição do chamado grau de avanço. Grava isso, grau de avanço. Né? Vamos ver o que é isso. Né? Conforme o nome diz, deve ser alguma coisa a ver com o andamento da reação. Né? Grau de avanço de uma reação. É um conceito aplicável para a reação reversível e o irreversível. Né? O grau de avanço é representado por essa letra grega xi, né? E ele é da reação. Não é o grau de avanço do reagente, o grau de avanço do produto, é o grau de avanço da reação. Tá? Vamos ver como é que é a definição.